Olá, boa noite. Ok. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ramon. Boa noite, pessoal. Essa primeira live de um ciclo. Betinha, boa noite. Reinaldo, galera, sejam todos bem-vindos, tá? Estamos aqui diretamente da minha casa, então sejam todos vocês muito bem-vindos aqui na minha casa. Deixa eu ver, Thaís, galera, Cristiana Correia, sejam todos bem-vindos, tá bom? Meu amor, Tatiane também tá aí. Oi, Tati. Oi, Pedro. Boa noite, boa noite. Gente, essa é a primeira dentre várias lives que a gente está pensando em fazer. Essa iniciativa partiu mesmo de mim e por conta dos pedidos do meu perfil. Muitas pessoas têm me pedido que falasse sobre arte sacra e essa variedade que é a arte sacra, né? E como eu só sou iconógrafo dentro da arte sacra, deixa eu tentar fazer com que vocês se localizem, né? Cristiana, de Portugal, boa noite. Boa noite no Brasil, não sei como é que tá por aí, né? Eu acho que é boa madrugada já. Mas enfim, na iconografia, ela se localiza dentro do contexto assim. Existe a arte visual, que todo artista plástico é formado, né? Ou na sua maioria. Dentro da arte visual, existe o ramo que é a arte sacra. Dentro desse ramo de arte sacra, que tem escultura sacra, pinturas sacras, vitrais, tudo isso ainda faz parte da arte sacra, né? E ainda, bem mais condensado está a iconografia dentro da arte sacra, que é dentro da arte visual, né? Então, o ramo na qual eu participo, que eu vivo, né, que é a minha profissão, então é justamente esse ramo lá bem estreito, bem condensado da arte sacra, que é um dos ramos. Então, para eu falar de todas as áreas, fica muito complicado e eu queria atenção só para mim. Não queria isso, né? Na verdade, partiu daí eu chamar outras pessoas, então arquitetos, musicistas, né, mosaicistas também, toda essa gama de profissão que são os responsáveis para fazer esse embelezamento do espaço litúrgico, né, da igreja. O que é a igreja? Por que existem pessoas que são responsáveis para embelezar o espaço litúrgico, né? Então aí surgiu hoje, né? Hoje vai iniciar com o Rômulo Piccoli Ruschetti, um grande artista, e ele já vai iniciar partilhando falando um pouco de si, dos seus trabalhos, como é que iniciou isso. Deixa ele aparecer aí, que quando ele aparecer, eu já o convido para vocês verem que peça rara saiu o Rômulo Piccoli Ruschetti. E uma coisa bem interessante também, porque eu adotei lives para ficar ao mesmo tempo muito íntimo. Eu estou aqui da minha casa, vocês estão aí, onde vocês estiverem. O Rômulo deve estar ou em casa ou no ateliê. Sei lá, vai ter dias que eu vou estar em cima do andame fazendo live para vocês, conversando com outros artistas. E aproxima muito mais o artista sacro dos fiéis, o artista sacro daqueles outros artistas que estão iniciando, o artista sacro que já tem uma certa experiência com outros artistas que estão, ou pelo menos jovens, que queiram falar, poxa, como é que eu faço para ser um artista sacro, né? Eu tenho dom, mas o que me falta para investir ainda mais nisso, né? Então tudo isso é o jeito que eu estou pensando de esses papos de arte sacra chegar até vocês de uma maneira muito legal, assim, direto da fonte, né? Deixa eu ver aqui se o Rômulo já está por aqui. Deixa eu ver onde é que está ele. Mas só uma pergunta para vocês. Vocês estão me ouvindo bem, vendo bem? Sempre essa pergunta para a gente, sei lá, a conexão tá boa, vocês estão me vendo bem? Ok, eu vou esperar. Enquanto isso, deixa eu ver se eu chamo. Como é que eu faço para chamar ele? Ainda estou na dúvida. Rômulo, tá aqui você.
falando mais um pouquinho enquanto ele aparece aqui, o papo, né? O bate-papo com artistas sacros tem essa. Ah, lá vem. Ah, ele aí! Boa noite, meu querido! Boa noite, meu amigo. Tudo jóia? Tudo ótimo. Eu pensei que você estivesse no seu ateliê, ou então em cima de andaime aí. Estou no meu estúdio aqui. Depois você apresenta assim um pouquinho. Aqui é em casa, bem aqui do meu lado tem a televisão, não é muita coisa não. Isso daqui é um espaçozinho de oração. Menino, mas você me põe em cada enrascada em apresentar o meu estúdio para esse monte de gente organizada, esse monte de gente bonita do Instagram. É uma Será? Ainda bagunça. bem. Aqui é o lugar da É bagunça. normal. É normal, ainda bem que é bagunçado, porque se fosse organizado eu ia suspeitar. É sinal que não trabalha, né? Né? Verdade. Biblioteca arrumada é porque os livros não são lidos. Então aqui É você pode verdade. imaginar a zona que está aqui, né? É. Nem mostre o chão, viu, por favor. Rômulo, em primeiro Colocar o fone lugar. aqui para te ouvir melhor. Ah, beleza. Parece agora Chapeuzinho Vermelho. Para que esses ouvidos tão grandes? É para te ouvir melhor, minha netinha. Achei que você fosse Ah, perguntar por que esse nariz tão grande? Tá Rômulo, é o ótimo, tá ótimo. seguinte. Eu já queria logo que você iniciasse, tirando essa sua gentileza muito grande de aceitar o convite, você que foi o pivô desse convite, né? Justamente logo iniciar com você. Então, para mim é uma satisfação, em primeiro lugar, muito grande. Receba um abraço bem caloroso, de admiração e de muito obrigado também, viu? Eu queria te dar esse abraço pessoalmente, mas fica assim à distância, por enquanto. Depois vai ser pessoalmente. Não, em breve eu estarei indo fazer um curso com você, a quem admiro Ah, ah, tanto. A gente não vai ficar com muita rasgação de seda aqui hoje não, mas não, depois, depois. que fique bem claro, pessoal. Esse homem, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés, viu? Eu sou um aprendiz, principalmente dele. Tá Isso bom. aí, principalmente dele. Mas você é um cara que tem um conhecimento muito profundo, né? Estava vendo a distinção que você estava fazendo, né, na questão da iconografia dentro da arte sacra. Bastante interessante, bastante válido isso. Acho que no decorrer da conversa isso vai ficando ainda mais claro. É um Ah, prazer, uma sim. alegria muito grande estar inaugurando essa tremenda responsabilidade. Já vou logo pegando os tops já, ó. Ô, Meu Rômulo, como é Deus que do céu. começou isso? Já tem quanto tempo de profissão, Rômulo? Olha, completos já 15 anos. 15 anos. Estou É, debutando. Estou debutando. né? 15 aninhos já trabalhando com arte sacra, e com o passar desses 15 anos foi se impondo a necessidade de trabalhar com o espaço litúrgico inteiro, né? A dimensão arquitetônica do espaço, porque não era suficiente, não bastava você fazer um ícone, fazer a iconografia do espaço, se o restante inteiro do espaço celebrativo não conversasse, né, estivesse destoando. Não é? A iluminação, enfim, todos os demais elementos. Então, com o tempo, foi se impondo a necessidade de eu trabalhar também com o restante do espaço celebrativo. E agora já vão 15 anos aí. Como é que começou tudo isso? Eu tenho lá meus 20, olha que tanto de cabelo branco aqui, é tudo isso só de iconografia. Rapaz, você precisa dar Muito graças a Deus pelos cabelos brancos, porque os meus estão indo embora, não vão ficar brancos. Sinto ah, é. muito, não vão. Verdade. Como Por é que isso eu estou deixando a começou, barba Romulo? crescer, que é para poder suprir, né? Para poder equilibrar um pouco. Então, eu não poderia dizer que eu escolhi a arte sacra, nossa, desde pequeno, meu sonho era ser artista sacro. Se eu disser isso, eu vou estar embarcando todos vocês numa ilusão. Eu acho que foi mais a arte que me escolheu, porque eu saí do Espírito Santo, do interior de Marilândia, lá no Espírito Santo, Colatina. Um abraço para todo mundo dessa região, um lugar que eu amo demais. Minha família está me vendo, um abraço para todo mundo. Beijo, mamãe, É... beijo, papai. todo mundo tietando.
Então, quando eu saí de lá, eu vim para São Paulo com 16 para 17 anos e já com o intuito de entrar no seminário diocesano. É uma coisa muito longa, eu vou resumir bastante, né? Eu vim para o seminário diocesano aqui em São Paulo, entrei no seminário, estudei filosofia, estudei teologia até a metade da teologia, mas eu era muito jovem ainda. Eu tinha 21 anos no segundo ou terceiro ano de teologia. Então, precisa ter uma idade mínima de 25 anos para ser ordenado, né? Então, resolvi. Falei, olha, eu vou dar um tempo. Fui morar na casa de um padre, de quem eu sou um grande amigo, um grande admirador até hoje, padre Samuel Pereira Viana. Um grande teólogo, um grande pastor, um homem assim brilhante. Já vou até fazer propaganda dele aqui no link dele no Facebook. Todo domingo, toda solenidade, ele publica uma homilia. Fantástico, fantástico. É a versão em miniatura do Bento XVI. Depois ele vai me bater por isso. Mas e o padre Samuel, pelo contato e amizade que nós tínhamos, ele era muito amigo de Cláudio Pastro. E ali, aos poucos, ele foi me apresentando a arte, o trabalho e a pessoa do Cláudio Pastro, né? E o Cláudio, ele é o grande pai dos artistas sacros que trabalham no Brasil hoje, né? Ele é o grande pai visual e espiritual, né? Que o homem foi muito cedo, partiu muito cedo, não devia ter ido tão cedo. Mas ele foi um divisor de águas na arte sacra no Brasil. Né? Ele inaugurou um período e suscitou no coração das pessoas uma grande preocupação com o espaço celebrativo, com a arte, com a iluminação, com a disposição do espaço, enfim. Então isso começou a criar. Eu comecei a criar. Né? Exato, exato. E aqui eu comecei a criar interesse por isso. Então eu fiz um caminho da teologia para a arte. Não foi o contrário. Eu não estudei arte. Eu não fiz nenhuma escola de arte, por incrível que pareça. Agora todo mundo vai ficar aí de boca aberta, mas não. Não fiz nenhuma escola de arte. Recebo críticas, evidentemente, por isso, né? Muitos grandes artistas criticam. E aí, eu fui da teologia para a arte. Estudando a teologia, eu comecei a me interessar pela arte, principalmente pela arte dos primeiros cristãos, que traduzia em traços e cores a fé, o que se acreditava, né? E isso é brilhante, isso é sensacional, porque é uma vida que é comunicada. Mas não é qualquer vida, não é a vida do iconógrafo, não é a linguagem do iconógrafo, não é uma linguagem que só ele fala, é uma vida que é dada. Ele acolhe e transmite. Então, isso me encantou. Isso me encantou. E aí eu comecei a estudar história da arte. Depois de muito estudar a história da arte sacra cristã, fique bem claro, eu resolvi arriscar algumas pinceladas, né? E aí o padre Samuel... Nada. E aí o padre Samuel... Nossa, ele vai me matar por estar dizendo essas coisas. E aí o padre Samuel dizia, nossa, mas você tem mão de pedreiro, pelo amor de Deus, que mão pesada. Você não consegue desenhar nada, deixa que eu faço isso. E ali ele foi indo. Ele arriscava, eu ajudava ele a misturar as tintas, e ali nós dois fomos pintando juntos, e ele foi crescendo esse interesse. E ali eu tomei a decisão de entrar no curso de iconografia do nosso querido padre Dimitrios, né? Que certamente ele foi mestre de muita gente que está nos assistindo também. E o padre Dimitrios Melquita, né? Da eparquia Nossa Senhora do Paraíso, aqui em São Paulo. Fiz o curso com ele, tá aqui, hoje que eu tinha mostrado para você, né? O meu primeiro ícone, o Mandillion de Edessa. E foi o único. Só fiz esse. Eu não tinha mais dinheiro para pagar o curso, já não conseguia mais tempo livre para ir. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a praticar na casa paroquial, né? O padre Samuel sempre incentivou. Então eu comecei a praticar ali, sem pretensões, sabe? Sem nenhuma pretensão econômica, financeira, nada.
queria realmente praticar toda aquela espiritualidade que é absorvida pela arte, não é? Toda aquela fé que transpira pela arte, e fui praticando. Fui uma mãe de Deus após a outra, uma mãe de Deus após a outra. Você olhava no ateliê, tinha 5 mães de Deus igual. Mas a mais bonita era a mais recente, né? E eu fui vendo que essa prática eu fui melhorando, né, e tudo mais, e foi criando esse interesse, foi surgindo, sabe? Aí um padre passou lá, amigo dele, viu, nossa, mas quem fez isso? Ah, é um seminarista que está aqui e tal. Até então eu pretendia voltar para o seminário ainda. E aí ele me convidou para pintar um Cristo na sacristia dele. Eu fui, sem medo, fui. E ali um outro padre de outra diocese viu aquele Cristo, olha, eu quero você para pintar um painel na minha paróquia. Ah, e aí eu não parei mais. Né? Já era. Daí já Aí vamos já uns era. 15 anos. E aí já foram uns 15 anos, não voltei para o seminário e tô aqui, tenho essa vida de monge urbano, né, no meu pequeno monastério, na minha cela. Agora é engraçado, você falou aí que já teve contato com Cláudio Pastro, é bem notório a influência marcante mesmo de Pastro nas suas obras, mas teve também outros influenciadores, né? A gente estava conversando Sim. e foi uma surpresa imensa, porque na iconografia a gente usa tempera-ovo, né? Então, e poucos são os temperistas conhecidos. Você vê assim, puxa, na história da arte brasileira, quem são os temperistas? Justamente um Uhum. deles foi seu influenciador, né, Romulo? Exato. E antes mesmo do Cláudio Pastro, eu já admirava, tinha um grande amor, uma grande paixão, que era uma coisa assim, ainda é até hoje uma coisa incontrolável. Cândido Portinari. Puxa, Portinari, para mim, ele não entra no hall dos artistas mundiais, né? Quando você pega um uhum, livro de história da arte, você nunca encontra nenhuma referência a Portinari, mesmo ele fazendo aqueles 2 painéis gigantescos que estão na sede da sim, ONU em Nova York, né? Guerra e Paz. uhum. Portinari não é citado. Eu acho isso um grande pecado, um grande erro, né? Mas o Portinari, para mim, ele é um dos mais completos, um dos maiores artistas. A nível mundial até, tá? Gosto muito do Van Gogh, admiro muito o Van Gogh também, mas o Portinari, ele tem uma vida que pulsa. Ele tem uma... Para te contar, a minha primeira experiência com Portinari foi quando eu fui visitar o MASP. Existem lá uma série de quadros dele, né, do mesmo tempo, mesma temática, que é uma temática exatamente voltada para uma arte sacra, né? E ali estava uma das maiores pietás que eu já vi da história da humanidade. Não sei se você conhece, mas eu vou dar o nome, o pessoal pode pesquisar aí para contemplar essa obra, e se puderem vir no MASP, venham ver essa obra. Criança Morta. É uma mãe, uma retirante, ela tem o seu filho morto entre as pernas e ela está debruçada sobre a criança morta, pendente, né, toda mole no colo dela, e dela brotam lágrimas enormes, num pranto que, olha, eu acho que até hoje eu me emociono só de lembrar dessa obra. É uma obra assim, que transmite uma grande humanidade. E um artista, para conseguir transmitir essa humanidade, a experiência da dor, que eu acho que é uma das experiências mais humanas que existem, ele precisa ter passado por ela, ele precisa ter conhecido, né? Como se dá na iconografia. Né? É Uhum. preciso você conhecer a transfiguração para poder passar essa luz adiante. Então, Portinari, nessa obra, Criança Morta, O Pranto de Jeremias e Os Retirantes, que eu acho que é uma das mais famosas dele, acho que todo mundo deve conhecer, ele transmite uma experiência de dor, experiência que é literalmente sacra. É literalmente sacra, sabe? Você faz a experiência da humanidade, que não é nada. É por isso que é na dor, no sofrimento, que o homem se encontra
verdadeiramente com. Pode notar que a maioria das pessoas que tem uma grande conversão na sua vida, ela passou pela dor. Pela dor. Ali há o encontro com Deus, porque ela para de se considerar onipotente. Ela tem a experiência, olha, eu sou feito de barro, eu não sou nada. Um vírus aí, uma coisinha. Olha a devastação que está fazendo. Essa é a experiência da humanidade. É ali que existe um olhar para Deus. E aí essa experiência com a arte de Portinari me fez admirá-lo ainda mais. Porque um artista que consegue sentir essa dor, esse sofrimento, o pranto e a dor de pessoas que se retiram da própria terra, a experiência de José e Maria no Natal, não é, que não receberam, a experiência dos retirantes de hoje, da Síria e tantos países em guerra, que consegue transmitir numa obra de arte tamanha dor, é um artista completo. Não lhe falta nada. Agora, essa obra, bom, além dessa, eu acho que ficou a mais marcada na sua vida, mas além de Portinari, Cláudio Pastro, teve outros também? Porque eu estou perguntando mais isso, existe. Rômulo, é por conta... Sei. Acho que tá dando um intervalo aí que a internet acho que não está muito boa. Eu acho que é o daqui de casa, sempre daqui de casa. A culpa é minha. Meia culpa, eu já bato logo no peito, viu? Meia culpa, eu acho que é a internet é daqui. E aí, deixa eu só te perguntar, eu vou continuar perguntando essa, porque geralmente a gente pensa, ou melhor, aquelas pessoas que não conhecem mesmo o ofício de um artista, ele pensa que tudo brota da cabeça como se fosse um vulcão, sabe? Que saísse lá de dentro e viesse à tona e fala assim, caramba, aquela obra do Walter, do Rômulo, é muito interessante, como é que surgiu isso? Então, parte muitas vezes daquela experiência que a gente já tem sedimentado na cabeça, no coração, na alma, que já imprimem. E, como é que eu falo? Imagens na cabeça, não só as imagens, como também formatos e sombras. Tudo isso, tudo que é vivo, tudo que está no mundo, influencia na nossa vida de artista. Por isso que brota alguma coisa assim com uma certa facilidade. Mas para você, quem são essas pessoas, ou então artes, que são referências para você na hora da criação de um painel? Olha, seria realmente muita inocência da nossa parte imaginar que quem trabalha com arte sacra, quem trabalha com iconografia, vai lá, senta, faz jejum e fica rezando e canta salmos e isso, aí de repente, pum, a obra está pronta. Gente, não é assim. Desculpa se eu estou decepcionando muita gente, não é. Existe, evidentemente, muita da vida, da experiência que o artista tem no seu dia, suas admirações, como você mesmo disse, as suas influências, não é? Mas isso não é absolutamente determinante, né? Existe essa confluência com o espiritual e tudo mais. Travada, será que vocês estão vendo aí? Eu acho que travou. Voltou. Travou, não? Eu acho que sim, agora sim. Aí, Repete de novo. foi. Muito bem. Então, o que é importante nesse processo criativo é o seguinte. A arte cristã, ela nasce junto com o cristão, né? Quando o cristianismo nasce, ele tem todas as influências ali. Nós temos muita influência da arte egípcia, temos influência da arte grega, enfim, tem vários estudiosos da arte brigam lá entre si, às vezes dá vontade de dar uma faca para cada um e trancar dentro do quarto, né? Eles brigam entre si, discutindo o que o cristão absorveu, o que o cristão deixou de lado, né? Mas o fato é, a arte cristã nasce com o cristão. Nós, quando nos propomos fazer arte,
para a liturgia, arte para o espaço celebrativo, e aqui eu já adianto bastante, para nós não termos que passar naquela divisão entre arte sacra e arte religiosa, que isso também é outra Já discussão mata que não logo acaba isso, mais. já Né? mata Vamos logo essa direto para o ideia. assunto. Arte para a liturgia, arte para o culto. Pronto. É, a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte: o primeiro passo para a arte sacra, para o espaço celebrativo, é que você não estuda para ela. Primeiro você vive. Mas vive o quê? A liturgia. Primeiro você precisa ter esse encontro. Você precisa vivenciar. Você entra na igreja. Você faz parte dela. Você de dentro dela. Você é um credente. Eu vou falar isso em italiano, que eu acho que em português fica muito pejorativo, né? Crente. Não, vou falar em italiano, um credente. Nós somos um credente que trabalha, que pinta. Então, o primeiro passo para a produção da arte brota da liturgia. Primeiro você vive a liturgia, primeiro você vivencia, experimenta as Sagradas Escrituras, e aí você percebe que ali é algo que te é dado e que cabe a você apenas acolher. E ali vai para o segundo passo, a busca, o estudo. Então, existe um estudo da teologia, existe o estudo da liturgia, existe o estudo da Sagrada Escritura, e ali sim é que com as influências que você tem, você vai brotando dali as imagens, as cores, o simbolismo, né? Que o simbolismo não é uma coisa que nós criamos, né? É uma coisa que também não se explica. O símbolo você frequenta ele, né? Você vive. O símbolo você está envolvido com ele, você transmite ele, não é? Então, é algo que você acolhe, que você recebe e você passa adiante. É uma vida que é recebida e é uma vida que é dada. E aqui eu vou te fazer te dar um puxão de orelha, você vai brigar comigo depois. Olha, eu penso dessa forma também, não sei quem que vai concordar comigo aí, mas o iconógrafo, o artista, ele não torna visível o invisível. Quem torna visível o invisível é o Espírito Santo no ventre da mãe da Virgem Maria. Ele que é o grande artífice. E nós, quando produzimos obras de arte visíveis, nós somos testemunhos dessa obra do Espírito Santo. Então, olha, eu não tenho essa capacidade de tornar o invisível visível. É o Espírito Santo quem faz. Por isso, por mais que nós aprendamos técnicas de arte, por mais que nós façamos cursos na Itália, cursos em Londres, nos Estados Unidos, se não há uma sinergia, uma confluência, uma abertura para o Espírito Santo, a obra será um corpo sem alma. Uma obra com muita técnica, nossa, olha as veias, olha o fio de cabelo, olha, mas não tem alma, não tem espírito. O espírito precisa habitar a obra para o espaço sagrado, para o espaço celebrativo. É como, Walter, e aqui eu já acabo com a pergunta, a obra de arte para o espaço sagrado é como a Eucaristia. Na Eucaristia, o que nós damos? Nós damos o fruto da terra e do nosso trabalho. É o nosso trabalho que é apresentado, é o fruto da terra, são os pigmentos minerais, esses ovos benditos de galinhas benditas e abençoadas que você usa, que são apresentados, mas quem transforma, quem transfigura é o Espírito Santo. É sempre ele. Nós somos meros testemunhos, instrumentos. Um iconógrafo grande, amigo meu também, lá da Itália, ele fala que para cada... Bom, existe uma diferença bem
bem grande para a iconografia e a arte sacra. Isso é normal, isso tem mesmo. Arte contemporânea, que eu digo, né? Porque a iconografia é uma arte sacra. Mas Sim, ele sem falou dúvida. assim, e eu considero muito isso, que é a experiência com o sobrenatural que torna a pessoa capaz de colocar essa experiência, no caso, na tábua, no nosso caso, né? Isso, Como iconógrafo. exatamente. E a partir disso, e é justamente a partir disso é que surge o início lá das pinturas lá nas catacumbas. Foi a partir de uma experiência que eles tiveram, uma experiência talvez, por que não mística também? Não Exato. só daquela experiência pessoal, teológica, muito racional e sentimentalista, porque existe muita a arte sentimental, que provoca Exato. não a transcendência da pessoa, mas o sentimento, né? Ela gosta, ela acha bonito, mas não transcende a pessoa. E quando existe essa experiência mística entre o artista e o artífice, ou o artífice com o artista, aí a gente tem essa capacidade, principalmente como você mesmo falou, e falou muito bem até, sobre o se deixar moldar, né? E se deixar levar. É aquilo que nós iconógrafos, a gente fala muito. A obra foi feita por mão de Walter, Exato. por mão de não sei Isso. quem, mas no final Verdade. das contas quem operou mesmo é o Espírito Santo. Minha colinha acabou, Toda razão. caiu aqui, só um minutinho, que eu tenho uma cola, sabe? Oh, Ah, minha querida. menino esperto. Ah, é claro. Não, mas essa cola também te passei, né, para prever um pouco antes. Olha, eu tô sem Ô, cola Rômulo, aqui, viu? não, que bom. A coisa fica melhor. Rômulo, me fala um pouco sobre esse simbolismo. Deixa eu só te falar uma coisa antes, para a gente entrar nessa área de simbolismo. Porque eu acho que é uma curiosidade do leigo de querer saber símbolos, sabe? Parece Uhum. que o artista, o iconógrafo, ele antes de escrever o seu ícone, parece que ele faz um tratado de teologia dessa grossura para depois colocar lá na tábua. E não é bem assim. É o contrário. É Ah, o contrário. Primeiro nós vivenciamos para depois, porque se torna mais fácil. Se você vive, é, se você experimenta, se torna mais fácil transmitir. exato, mas aí também tem. Bom, a gente vai viver onde? Viver em que momento, né? Tem toda uma tradição da igreja, tem todo para nós iconógrafos, nós temos cânones, nós temos regras, nós somos mais Isso, fiel a essa isso, tradição, né? isso. Vocês têm essa liberdade dentro, é lógico, da tradição, dentro, lógico, do magistério da igreja, porque vocês não vão inventar da cabeça de vocês deixa eu ver, uma Nossa Senhora pisando na cabeça da serpente e a serpente mordendo o calcanhar de Nossa Senhora. Isso não Ah, existe, mas seria uma, tem gente uma inventando essas. contaminação feia. Olha, tem gente Não, inventando muita coisa por aí, viu? sim, por isso que é bom a gente deixar claro o que é que está por trás da gente, né? O que muitas vezes as pessoas olham para a obra e começam a divagar coisas que não existem, ou até mesmo a pensar em possibilidades né? Então, existe todo um magistério que está atrás da gente, existe toda uma tradição na Igreja Católica que está atrás da gente, existe concílios e mais concílios que afirmam que Jesus se encarnou, que Jesus tinha aquele tipo de vivência. E como é que a gente poderia traduzir tudo isso dentro de uma pintura se não usasse o simbolismo? Ou, na verdade, usando o simbolismo, claro, né? Porque o próprio Jesus, para falar da vida eterna, ele usava, ó, deixa eu ver, a vida eterna é semelhante a... E começa a falar, a videira. Então, ele faz semelhanças, ele faz essa busca, símbolos para mostrar diretamente aquela mensagem que ele quer. E é bem claro também nas suas obras, a videira, ou então a árvore da vida, os rios que saem dos pés do Pantocrator, o cordeiro imolado, que para os iconógrafos não existe mais o cordeiro imolado. Ele acabou ali no concílio de Quincexto, né? Muito antes. Para a figura de Cristo, para os iconógrafos, ou é Pantocrator, acabou, não tem simbologia de cordeiro imolado, não. Uhum. Mas onde é que está essa verdade, mesmo que simbólica,
que inspira, no caso, as suas obras? Bom, essa é a parte da preparação remota que nós devemos sempre fazer, não é? Como eu te disse, vivendo a liturgia, estudando a Sagrada Escritura, estudando o magistério, estudando a tradição, conhecendo a tradição, é que nós vamos tendo contato com toda essa carga simbólica, com toda essa carga que você estava dizendo, que no seu caso como iconógrafo é um cânon, né? Você deve seguir aquilo ali, é uma coisa que ela não seria a palavra correta dizer, mas seria imposta. Não, então né? nem use. É, Nem use. mas quando eu resolvi trabalhar, fazer uma arte sacra contemporânea, você pode perceber que todo o meu trabalho ele é inspirado na iconografia clássica. Você percebe isso nas feições do rosto, nas mãos, a posição de bênção de Cristo, não é? Assim como o trabalho de Cláudio Pastro, ele é todo inspirado também na tradição, né? Cláudio Pastro não inventou nada. A árvore da vida, a Jerusalém celeste, o Pantocrator, não é a invenção do Cláudio Pastro, não é invenção, eu não estou trazendo nenhuma novidade para a arte nesse sentido. Então, como eu te disse, o símbolo nós frequentamos ele, na medida que nós vamos frequentando, nós vamos conhecendo, nós vamos tendo familiaridade com ele. Agora, como que existe o trabalho do símbolo no meu trabalho? Como que eu trabalho sempre? Porque acho que foi essa a sua pergunta, né? Como que é a forma? Uhum. É através dessa preparação. É vivendo que você se banha de tudo aquilo ali e transmite. Para ser muito franco com você, não existe assim aquele rigor dogmático na hora de você fazer um estudo. Eu procuro sempre a inspiração na Sagrada Escritura, na tradição, na liturgia, para poder fazer um estudo. E tudo aquilo ali brota. Por quê? Porque já está dentro. Então, só vem para fora. Né? Aí vem essa questão. Mas como que a pessoa... Será que o povo vai entender tudo aquilo que está sendo apresentado ali? Tudo que você está dizendo dessa obra, o povo vai entender quando ele bater o olho? Se o seu povo é catequizado, se o seu povo frequenta as missas e você faz homilias profundas para eles, eles vão entender sim. Eles vão profundamente mergulhar no mistério que está sendo apresentado naquelas obras. Então, sempre que eu faço um trabalho, eu faço um pequeno texto, né, colocando alguns elementos, alguns pontos. A palavra correta não seria explicar os elementos do mural, mas dar um mapa, dar uma direção, né? Coloco a citação bíblica, de onde veio aquela cena que está sendo representada, e vou passando alguns elementos, né? Por que Cristo está sentado do lado naquele poço? Por que tem aquela mulher com vaso na mão? Né? Por que não tem sombras ali? Então, tudo isso você vai dando como um mapa para a pessoa entrar guiada, nesse território. Guiada, né? Nesse território. Não é uma explicação, é um guia. Não é? Mas à medida que ela vai mergulhando no texto sagrado, na liturgia, nos textos da liturgia, que são belíssimos, são peças de arte, né? A nossa liturgia são peças de arte. Então, à medida que você vai frequentando tudo isso, você vai entendendo cada elemento. Cada coisa vai se iluminando para você. Né? A liturgia e a arte, elas são para os iniciados. Se entra uma pessoa que nunca entrou numa missa, nunca frequentou, vai participar de uma missa, ele vai entender do começo ao fim o que aconteceu lá? Não. Tomara que a experiência dessa pessoa seja a experiência daquele servo enviado a Constantinopla. Olha, eu não sabia se eu estava no céu ou na terra. Tomara que seja essa experiência. Mas uma pessoa que não frequenta a Eucaristia dificilmente vai entender todo aquele movimento, o evangeliário que sai do altar e vai para o ambão, o salmista que entoa,
o salmo, enfim, toda a oração eucarística, não vai entender. Mas à medida que a pessoa é catequizada, à medida que a pessoa vai se aprofundando, tudo aquilo vai se clareando. E é uma coisa engraçada, Romulo, agora você falando isso daí, eu lembro de duas coisas. O Catecismo da Igreja Católica, que tem um versículozinho lá, um parágrafozinho que agora não estou lembrado bem, ele diz assim que a arte sacra, a iconografia cristã, transmite pela imagem aquilo que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Então, Exatamente. literalmente, a gente pega a Sagrada Escritura e olha os ícones, a arte sacra, moderna, contemporânea ou não, e a gente encontra, assim, aquilo que está visivelmente no nosso olhar, ou Isso seja, mesmo. Cristo sentado no trono, com os rios saindo da perna, do pé, né, no caso. E também existe aqueles outros que a gente não enxerga logo de cara. Mas ele tem um Exatamente. sentido em todo o contexto, tem um sentido, e ainda mais Sim, iluminado pela Sagrada Escritura e tradição, e aí por diante, isso. né? Que Isso são mesmo. aqueles, na iconografia a gente chama de os símbolos óticos, que são aqueles que já estão assim, a gente bate o olhar e pá, estão lá, e os exóticos, né? Os exóticos, Uhum, os fora de ótica, né? Os que não estão uhum. assim tão visíveis. Que pra gente aqui, que a gente, deixa eu ver como é que eu posso dizer. Bom, bebemos de Cláudio Pastro, que é aquelas formas geométricas, que ele é expert naquilo, né? Uhum. Que indica a unidade com Deus, a transmissão da graça para as pessoas, que é o triângulo, o círculo, o quadrado, e etc, etc. E aquilo dali também, dentro de um contexto bíblico, ele fala bastante, né? E você também usa esse tipo de simbologia, não é? Sim, sim, sim. Sem dúvida. Sem Conta mais um dúvida. pouquinho sobre. Isso que você estava dizendo com relação ao catecismo é realmente essa experiência que nós fazemos, né? Como eu disse para você, que nós somos os testemunhos da encarnação, né? Estava lendo recentemente um livro de um francês e ele dizia, olha, a arte sacra ela não é algo que nos pertence, ela nos é dada. Então nós não podemos ter muita subjetividade para poder lidar com ela, né? Eu não posso falar a minha língua. Eu não posso fazer uma obra em que somente eu entenda, né? Não vai transmitir a vida, né? Ele diz que a arte sacra, a arte para o espaço litúrgico, ela é uma continuidade da encarnação. É bonito isso, né? É uma, é uma, Sim, é uma profundo até. é uma participação no evento da encarnação, porque aí sim o invisível se torna visível, né? É muito, muito profundo isso, muito profundo. E com relação à simbologia, né, que você estava dizendo, a geometria e tudo mais, evidentemente, isso com o tempo, nós vamos aprofundando cada vez mais. Né? Eu acredito que você, com todo esse tempo, com toda essa experiência que você tem, eu tenho certeza que até hoje você continua aprendendo. Né? Com É, certeza. eu, olha, vou morrer, se eu morrer daqui uns 50 anos, você vai me ver na mesma situação. Estou aprendendo, reze por mim. Né? E aquela coisa, né? Vem Espírito Santo, vem logo, porque eu tenho que entregar esse projeto semana que vem. Ainda tem isso, né? É, Rômulo, só um parêntese rapidinho aí, porque tem umas pessoas que pensam, nossa, a gente mexe com tinta, com cores, com pincéis, nossa, é uma terapia, né? Terapia nossa, vai meu Deus do subir em céu. cima Gente, é o do andaime de contrário. 6 metros. É o contrário. Não é terapia, não, gente, é o contrário. Porque é aquele momento que você luta contra você mesmo, você luta É contra os seus verdade. gostos pessoais. Ai, eu quero fazer essa boca mais carnuda. Ai, eu vou colocar um pouco mais de ruge na Nossa Senhora. Né? Não, não pode, calma, peraí. Né? Realmente o processo criativo é um processo extremamente estressante. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí nós vamos fazendo nossas orações, né? Vem Espírito Santo, vem, mas vem logo que eu preciso terminar isso. Rômulo, agora um pouco você está falando aí a respeito de. Bom, eu ainda estou aprendendo, eu tenho muito que aprender ainda,
Mas me diga duas coisas. Eu estou vendo que tá começando a surgir uma segunda fase do Rômulo Piccoli agora. Porque a Será gente que é sempre vê assim. segunda? Eu não Eu não sei. sei se é Assim, segunda, não, hein? mostrando para mim, que eu estou olhando de longe, a gente Uhum, percebe aqueles traços bem, assim, do início que eu estou dizendo, o início assim que eu uhum. te conheço, né? Tá. Que são aquelas obras onde vê bem marcante mesmo os fundos do artista lá que te influenciou bastante, né? O Portinari. Cândido Portinari, isso, exato. Isso, isso. E, e lá também, nesses primeiros, também está bem marcada a presença assim, do Padre Dimitrios. Só que Sim, agora, nessa segunda fase que eu estou te dizendo, os corpos já estão mais alongados, o fundo já está mais chapado, você está utilizando muito mais linhas, sem entrar muito no detalhe da iconografia como outrora. Então, está tendo um avanço, você sabe, quer dizer, é uma coisa, como é um caminhar, não dá para dizer que você tem essa maturidade artística ainda, porque está começando a vir uma outra coisa. Mas você já tem uma noção de onde é que quer chegar? olha, não, não. É. Eu ainda não tenho essa noção. Eu acredito que nós vamos nos abrindo e o Espírito Santo vai conduzindo. A única coisa que eu posso te dizer é isso, porque talvez a consciência que eu tenho com o trabalho que eu procuro desenvolver hoje é de transmitir uma imagem simples, né? Existe uma limpeza e uma simplicidade na imagem que eu tenho tentado produzir atualmente, né? Eu tenho limpado bastante o fundo, como você disse, as imagens estão mais alongadas, porque em um Uhum. discurso simples, em um discurso com palavras que são conhecidas, que são frequentadas, a transmissão fica mais fácil. Quando você enfeita muito, quando você pega aqueles discursos com palavras que você nunca ouviu na vida, né? É, não sei, parece que está tentando disfarçar alguma coisa que não entende muito bem, né? Eu acho que quando o discurso é simples, ele é mais direto, não é? E é mais difícil também, Walter. Um Uhum. discurso simples e direto, uma pintura simples, um corte cirúrgico muito preciso, exige mais de você. Eu acho que é mais difícil você fazer um projeto simples e sofisticado e com uma linguagem direta do que você ficar enfeitando e dando voltas e voltas e voltas e chove no molhado o tempo todo. Mas eu acredito que seja. Eu acredito que seja isso, a linguagem da simplicidade, acho que ela chega mais fácil ao coração. E aí é mais direto. Eu acho que foi uma das novidades de Jesus Cristo, foi justamente falar a linguagem do povo. Não precisou ele ser Exato, ter doutorado, não ser um São Paulo aí da vida, né? Mas sim isso o próprio mesmo. Cristo que influenciou a vida dele. Ah, o Silvio aí. Silvio, um grande abraço, meu querido. O próximo vai ser você, viu, Silvio? Ele tá aí, ó. Ó, próxima vítima. Treinando aí. Não, não, não agora, eu vou deixar ele respirar um pouco. Rômulo, tem uma coisa interessante. Teve uma pergunta aí de alguém que fez, não lembro quem Uhum, foi, mas você falou no início, lá no sua gênese, que você passou da teologia para a arte. Mas como é que pra você arte. aprendeu a desenhar? Porque seus desenhos são bons e nem é Cláudio Castro, nem é Portinari, nem é Volpe, né? É Rômulo. Como é que Olha, surgiu isso? primeiro eu fico lisonjeado por isso, porque o que eu poderia dizer é que eu não sei desenhar ainda, minha gente. Eu ainda não sei desenhar. É uma luta constante, é um aprendizado constante. Mas a minha primeira experiência com a iconografia me ajudou bastante. Eu nunca tinha pegado para trabalhar, desenvolver uma obra, tanto que o Padre Samuel dizia que eu tinha mão de pedreiro para desenhar e para pintar, né?
Então, quando eu comecei com a iconografia, o Padre Dimitrios, ele sempre batia nessa tecla. Ele me fez fazer essa face de Cristo umas 50 vezes, mais ou menos. Então, eu colocava o papel de seda sobre o desenho e fazia os contornos, fazia as linhas. Aí ele pegava, olhava, não tá bom ainda, faz outro. Fazia novamente, ainda não tá bom, faz outro. E aí ele dizia, olha, você precisa de praticar, de repetir tantas vezes, de forma que esse desenho entre dentro de você e você consiga fazê-lo de olho fechado. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu repeti tantas vezes aquele desenho, e ali o Padre Dimitrios, ele me ensinou que você primeiro, você tem que receber isso, você tem que internalizar isso. Você precisa educar o seu olhar, você precisa educar seus olhos, né? E a outra experiência veio com o Portinari. O Portinari, ele tem vários estudos, não é? Das obras dele, mesmo uma tela pequena, o Portinari fazia vários estudos antes de pintar uma tela, mesmo pequena. Então ele dizia que ele fazia 35 mãos para escolher uma. Eu falei, não, agora essa aqui está perfeita. Então às vezes as pessoas pensam, nossa, ele já fez a mão lá para a ponta. Nossa, você não imagina quantas mãos foram feitas até chegar naquela ali. Né? Então, é essa prática. Essa é a prática. Agora, falando assim de uma forma muito prática mesmo, para quem perguntou sobre a questão do aprendizado do desenho, existe uma prática de técnica de desenho anatômica, não é? Que você tem uma pose, acho que o último dedo que eu treinei foi esse aqui, que eu fiz um anjo apontando para o céu, né? E aí eu fiz uma foto desse meu dedo, assim. E ali essa foto, eu desenhei várias vezes. Gente, eu acho que tá aqui o último. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Olha aqui, ó. Olha a mão. Dá pra ver? Desse anjo. Coloquei a mão nesse anjo. Ó, a mãozinha dele não tá feita, mas tá o estudo dela aqui depois de várias mãos feitas. Existe essa prática, né, de anatomia e tudo mais, mas eu pratico muito também o desenho da iconografia. Eu também faço os estudos, né, as distâncias, o tamanho da boca, o tamanho da distância de 2 olhos, tudo. Enfim, tudo isso eu procuro também internalizar, né, que é uma herança muito fantástica da iconografia, acho que vale a pena também nós estudarmos isso. E repetir até aquilo penetrar, até aquilo internalizar, né? Ô, Rômulo, tá finalizando o nosso tempo. Eu queria te agradecer Ai, que imensamente pena. Daria pra gente continuar várias vezes. É verdade. Por 2 coisas. Pela coragem, tá bom? Que você foi o primeiro. E por essa sua disponibilidade em dar-nos uma baita aula das suas experiências, da sua vida enquanto artista, enquanto esse missionário da beleza. Porque eu acho que isso é que a gente com muito, muito gosto e até muita pretensão também, né? A casa de Deus está ali. E ele chamou você, ele chamou a mim, chamou tantas outras pessoas que estão aí nos assistindo para fazer esse papel também de embelezar a casa que é dele. Porque outras pessoas vão estar lá e vão olhar para aquilo que nós fizemos, que eles aí que estão nos assistindo também vão fazer na casa de Deus e vão se converter e vão se colocar de joelho diante dessas imagens que passaram pelas nossas mãos, mas para transmitir a Deus, essa presença de Deus. Isso para a gente, ao mesmo tempo, nos eleva e nos humilha, até o ponto de falar assim, Senhor, por que eu? Por que as minhas mãos? Então, não é a nós, a essa glória que deve, Exato. não é aos Isso artistas, mesmo. e sim a Deus. Ele que deve ser toda essa nossa fonte, né? Nós colocamos à disposição e quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Você tem toda a razão. É uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade tremenda.
É verdade. Eu queria te agradecer por isso e já fico logo te pegando, assim, já daqui a pouco eu vou marcar na sua agenda, nem que seja lá em cima do andaime, viu? Pra gente fazer outras participações E assim também. será uma alegria imensa. Eu que te agradeço profundamente por ter feito esse convite, né? De eu significar alguma coisa, porque eu acho que eu sou tão insignificante diante de você, Eu também acho, eu também acho. diante de tantos artistas no Brasil. Olha aí o Silvio que vai ser o próximo. Meu Deus do céu, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés de vocês. Tá? Eu que É por isso que a agradeço de gente usa coração. a Havaiana, viu? Ah, é mais fácil, né? Ótimo. Olha, se você me permite duas indicações para quem está nos assistindo, para o pessoal que tem interesse de aprofundar na arte, na simbologia, no espaço sagrado, na arquitetura sacra, duas indicações de literatura brasileira que têm assim feito muito sucesso, porque são obras de muita qualidade. Nós não tínhamos, Uhum. até pouco tempo, nós não tínhamos obras de tamanha qualidade. Tudo que nós precisávamos nessas matérias, nós encontrávamos em italiano, francês, inglês, mas estamos É. tendo muita produção boa no Brasil com relação à arte para a liturgia. A primeira indicação que eu dou é da minha amiga querida A Vilma Vilma. Tomaso, O Cristo Pantocrator. Este livro da Vilma é a tese de doutorado dela, em área de, se eu não me engano, história e religião, filosofia e teologia, enfim. É a tese de doutorado dela, que ela transformou nesse livro, e é uma pesquisa de história da arte e de teologia impressionante, é algo ímpar, que vai desde o início da arte cristã, como e quando nasce a arte cristã, até os dias atuais, com cartas trocadas, com manuscritos de Cláudio É, Pasto. ela Ela fez era entrevistas, amiga íntima do amicíssima. Cláudio. É. E a Vilma fez um trabalho incrível. Olha, gente, é um livro, é um calhamaço, é um livro grosso, mas denso. Ó, o meu já está todo marcado, que eu já li várias vezes. É um livro impressionante, uma pesquisa sensacional para quem está começando, para quem está começando, está tendo esse primeiro contato com a arte sacra, com a arquitetura sacra, é brilhante, sensacional. E o segundo livro que eu participei, eu fiz a tradução dele, do italiano, para todo mundo poder ter acesso a esse material, é esse daqui, que foi, eu trabalhei junto com a Vilma Tomaso também. Levanta um pouquinho mais. Ó. Isso, pronto. Isso. A arte como expressão da vida litúrgica. Este Uhum. livro está pela editora CNBB. Trabalhamos nesse livro eu, a Vilma Tomás e o padre Tiago Fatini, que também é do setor de espaço litúrgico da CNBB, dá formações no Brasil inteiro. Nós preparamos com muito cuidado, muito carinho esse livro, que a autoria dele são conferências, não é? Do padre Marco Ivan Rupnik, que é o grande mosaicista que está fazendo grandes trabalhos aqui no Santuário de Aparecida, né? E no Santuário do Divino Pai Eterno, se eu não me engano, também. Né? É. Padre Marco, além de um grande artista, ele é um grande teólogo também. Então, ele nos traz os grandes questionamentos e respostas, né, sobre a liturgia, as relações que há entre a arquitetura, a arte e a liturgia. Qualquer arte serve para a liturgia? Qualquer Não, arquitetura serve para a não, 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 não. liturgia? Não, 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 Né? não. Então, tudo isso ele responde. E por que não serve? Por que precisa ser uma arte, uma arquitetura especial? Então, todas as respostas, não vou adiantar nada. É um livro muito gostoso, tem muitas imagens, muitas fotos da arte cristã, da arte primitiva do cristianismo, do românico. Temos algumas coisas da Renascença, com a crítica que ele faz à Renascença e ao Barroco, não é? E onde que veio parar a arte sacra contemporânea? Quais são os rumos da arte sacra contemporânea? Aí ele dá 20 esses... segundos termina. O Querido, Instagram ele avisa o momento que está terminando. Então tem 16, 15, ótimo. 14 segundos. Um Então receba esse forte grande abraço. abraço, Walter.